Graça e paz, amada igreja. Nós vamos meditar na palavra. Mas antes Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, verso de número 28. Para quem, na verdade, não me conhece, eu sou o Hermes, eu sou o novo pastor aqui, amém? Então, primeiro quero dizer para os irmãos que é uma alegria poder ministrar da mesa do Senhor para os irmãos. Essa semana foi uma semana bem agitada para nós, fizemos reunião de tesouraria, fizemos reunião com os líderes, fizemos reunião com os discipuladores. E aos pouquinhos eu quero chegar perto de todos os líderes, para visitá-los, para conhecê-los, mas também, principalmente, para que a gente possa gerar aquele sentimento de presença pastoral, para que os irmãos possam ter liberdade para procurar. Nós vamos estabelecer uma agenda, nós estamos aí organizando nesses primeiros dias, esse primeiro mês de trabalho, vamos dizer assim, uma agenda, Nós queremos ter uma agenda para a igreja, uma agenda também pastoral, no sentido de atendimento. Quero também estabelecer a agenda do discipulado. Então, nós vamos conhecendo e aos pouquinhos também a rotina vai começando a acontecer. Amém, irmãos? Então, nós estamos amanhã não vamos fazer a reunião do Arraiá ou vai ser a nossa? Então, tá. Então, amanhã, irmãos, os nossos líderes, gostaria de pedir encarecidamente, para nós estarmos aqui para uma reunião estratégica, algo que eu queria ter feito semana passada, acabou não dando tempo, que eu quero ouvir os irmãos sobre as expectativas da igreja, sobre aquilo que nós vamos viver, fazer daqui nos próximos meses, pelo menos nos próximos 6 meses. Então, amanhã nós vamos estar juntos aqui às 8 horas, amém? Então, líderes de adultos, líderes de jovens, líderes de crianças. Sei que algumas irmãs já vão estar na imersão lá em Goiânia, Então, as irmãs que estão lá em Goiânia estão sendo edificadas de outra forma. E nós estaremos aqui para receber, na verdade, aqui direção e principalmente sonharmos juntos com aquilo que Deus tem para nós como igreja. Amém? Então, você que é líder de jovens, adultos e crianças, estejam conosco, discipuladores, os obreiros vão estar e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos estar caminhando aí amanhã nessa direção. Na quinta-feira, irmãos, nós temos a conferência de mulheres que vai acontecer em Goiânia, E essa conferência vai ser algo também um divisor. As irmãs que vão estar lá vão voltar, no sábado com o tanque cheio. O culto já vai ser o outro no domingo, As irmãs vão vir pegando o anjo, pela mão, aleluia, Então, acredito que Deus vai falar, vai fazer, e isso vai trazer repercussão também para nós aqui. Nós estamos iniciando também o trabalho, com a questão das crianças, ali com a pastora Diana, Não, o trabalho já existia, a pastora Diana é que está começando a se inteirar do trabalho. Acredito no próximo mês aí a gente já tem também, a clareza de como os irmãos funcionam. Eu estou aprendendo ainda, a questão da rotina, como funciona a mentalidade, Não vim aqui para mudar nada, mas vim aqui para colaborar com os irmãos naquilo que Deus já estabeleceu para nós como visão, como igreja videira. Amém? Glória a Deus. Então tá, eu queria convidar você, se você não abriu, abrir aí, o texto é bem conhecido, Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, se eu pudesse dar um título a essa mensagem que eu quero compartilhar, a primeira, desses 20, 30, 40 anos até Jesus voltar, Espero ter um jazigo aqui no DF, Descobri que só tem 4 ou 5 cemitérios aqui também, Já fui atrás de comprar meu jazigo, porque eu vou morrer nessa terra, E aí descobri que tem 4 ou 5, Um irmão falou que era 4, outro falou que era 5 cemitérios. Sei que um fica em Taguatinga, Então, vou comprar o jazigo para mim, para minha senhora, para a Sara, E para a descendência que virá, Mas espero, brincadeiras à parte, ser arrebatado, irmãos? Mas a verdade, irmãos, eu daria, para essa mensagem, o título de Tudo vai cooperar para o seu bem. Você pode repetir comigo? Tudo vai cooperar, bate no peito assim, para o meu bem. Fala comigo, tudo vai cooperar para o meu bem. Esse era o entendimento, daquilo que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma. A igreja de Roma estava passando por perseguição
dias difíceis. Nero era o imperador naqueles dias. Isso deve ser ali, dados no ano 59, 60, 61, não se sabe bem ao certo. Mas a verdade é que Paulo escreve essa carta para trazer doutrina, mas também nesse momento aqui ele fala sobre essa importância de nós entendermos que apesar daquilo que estamos passando, precisamos lembrar que existe um Deus que controla todas as circunstâncias. Irmão, a verdade é que você e eu podemos muitas vezes não ver, mas Deus está sentado no trono, Ele está trabalhando a nosso favor. Mas, infelizmente, a grande parte das pessoas no mundo, eles costumam se entregar a conceitos mais supersticiosos. Eles não têm uma fé firme em Deus. Eu diria até mesmo crentes, cristãos, esses crentes antigos, que ao passar por lutas, ou passar por dificuldades, ou acontecer coisas extraordinárias na sua vida, o pensamento dele ainda é muito natural. E esse pensamento natural é aquele pensamento de sorte ou azar. Aconteceu uma coisa boa na minha vida, ai, que sorte que eu tive. Aconteceu algo errado na minha vida, ai, que azar que eu tive. Mas o que a Bíblia nos mostra, irmãos, é que não existe acaso. Não existe destino, que ele pregou uma peça, como alguns irmãos podem pensar. O destino pregou uma peça sobre mim. Não, irmãos. Na palavra do Senhor, nós sabemos que todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. E se existe alguma coincidência, não chamaríamos de coincidência. Chamaríamos ela de cristocidência. Porque a verdade, segundo aquilo que o Paulo diz aqui nesse texto, está ali. Sabemos que todas as coisas concorrem, ou seja, elas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu e você temos propósito, amém? Então o propósito nosso não é ficar rico. Por mais que seja bom ficar rico. Alguém quer ficar rico aqui, irmãos? Se você não quer, no final do culto, você vem e ora por mim. Senhor, toda a riqueza que eu tenho para mim, passo para o pastor Hermes, amém? Então, ficar rico ou ter dinheiro é muito bom, mas não é propósito para nós. Coopera para algumas coisas que nós vamos desenvolver, fazer, na carreira que fomos chamados. O propósito não é casar. O propósito nosso, falando do propósito eterno, é que nós sejamos conformados na imagem de Cristo. No final da nossa história, todos nós deveremos nos parecer com Cristo. Amar como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo, perdoar como Cristo, ser livre de toda a justiça própria como Cristo. Amém, irmãos? Então, Deus quer nos libertar de nós mesmos, ou seja, da nossa carnalidade, a fim que o seu Filho seja moldado em nós. Então, precisamos lembrar que tudo aquilo que acontece na nossa vida não tem a ver com sorte, não tem a ver com azar. Tem a ver apenas, na verdade, com o cooperar do Senhor. Se algo está acontecendo, lembre-se, Deus está trabalhando a despeito de. Deus não tem culpa das coisas erradas. Até porque, para ser bem sincero, irmão, nós vivemos num mundo caído. E nesse mundo caído, onde Adão lá atrás pecou, e aí então as coisas saíram da ordem natural, daquilo que Deus programou, existem coisas que estão aquém daquilo que é a vontade de Deus. Então, as pessoas te traírem, não era a vontade de Deus que alguém te traísse, mas o pecado entrou no homem, e o que nós temos é deslealdade, é mentira, traição, ódio, violência. Você conhece as obras da carne. Então, muitas vezes, a pessoa me traiu, por que Deus que o Senhor me deixou fazer isso? Presta atenção, Deus não tem nada a ver com isso, isso é a maldade do homem. Mas creia, apesar do homem fazer o mal, Deus vai te ensinar, vai fazer com que aquilo coopere para o seu bem. Amém, irmãos? Então, o que nós podemos aprender hoje com aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos? A primeira lição que eu daria para os irmãos é que nós precisamos aprender a juntar as peças. Fala comigo, aprender a juntar as peças. A verdade é que, antes de mais nada, eu gostaria até mesmo de fazer você entender isso mais claro dentro do texto bíblico, porque a palavra do Senhor diz aqui, em Romanos 8, 28, na versão RA, não sei se consegue projetar, essa aqui é RA? RA? Diz assim, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem a revista corrigida aí? A RC? Joga lá.
Oi? Não tem? Então eu vou ler aqui na RC, se você tem no seu celular. Diz assim: e sabemos que todas as coisas, aí a tradução muda, ok? O autor que traduziu, ele diz assim: contribui juntamente para o bem dos que amam a Deus. Algumas pessoas podem dizer assim: pastor, qual que é a diferença entre concorrer e contribuir juntamente? É total. Porque concorrer, irmãos, é como se algo tivesse destinado a acontecer. Mas contribuir juntamente é que, apesar daquilo ser aleatório, o Senhor vai juntar no processo de desenvolvimento, de crescimento seu. Ou seja, parece que vinha para ser mal na sua vida, mas o Senhor vai transformar aquilo em bem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, é mais ou menos como um quebra-cabeça quando falamos da vida cristã. A vida cristã, nós precisamos entender que ela é um todo e não apenas a página que você está vivendo hoje. Nós temos a tendência natural, né, de olhar o quanto nós somos amados do Senhor pelaquilo que está acontecendo. Você está num momento bom financeiramente, você recebeu uma promoção, você é gerente de um restaurante, né, André? Então você está, na verdade, feliz com aquilo que está acontecendo, fala: eu sou amado, sou muito amado pelo Senhor. Mas de repente você fica desempregado, alguém da família fica doente, né? Eu passo por dificuldades, por crises de fé. Aí a gente tem a tendência de achar que aquele momento, então, eu não sou amado. Deus, por que isso está acontecendo? Veja, isso é apenas uma parte da sua vida. A sua vida, irmãos, ela é uma história. Ela não é um acontecimento. Então, quando falamos de um quebra-cabeça, nós estamos falando exatamente sobre esta realidade de você, às vezes, olhar aquela única peça isolada. Se você olhar uma peça isolada, realmente pode parecer que aquilo é ruim. Mas nós, irmãos, temos que olhar para a eternidade. O crente que vai vencer, o crente que vai ser vencedor, o crente que vai cooperar com Deus no trabalho que Ele tem na sua vida, é aquele que vai olhar para a frente, para a eternidade e dizer: isso aqui é apenas uma etapa. Eu não sou amado pelos meus acertos e não sou amado mais pelos meus erros. A verdade é que Deus me ama independente do que esteja acontecendo. E se está acontecendo, está debaixo do controle do Senhor. Amém, irmãos? Então, é exatamente assim que nós deveríamos enxergar, né? Que aquilo que estamos vivendo é apenas uma pecinha de um quebra-cabeça maior, que vai formar a imagem, e a imagem será Cristo em nós. Então, a promessa do Senhor, irmãos, é muito clara quando nós entendemos esta realidade, né? Até mesmo na vida de José. Você vai lembrar da vida de José do Egito? Ele, por anos, ele passou maus bocados. A Bíblia fala que ele passou por traições, ele passou por decepções, ele passou por um bocado de circunstâncias difíceis, né? Quando adolescente, os irmãos ficaram com ciúme dele, jogaram ele num buraco, eles iam deixá-lo ali para morrer. Aí o irmão mais velho, né, o Rubem, ele decide ter algum lucro e tem uma misericórdia de José, e vende então José como escravo, e ele vai numa caravana, né, dos ismaelitas para o Egito. Ele acaba no mercado dos escravos, ali ele é vendido e vai parar na casa de Potifar. A palavra do Senhor fala que José, ele não ficou amargurado, ele não ficou chateado, ele não entrou em crise. Não sei se você já se sentiu assim, sabe, tudo está dando errado na sua vida, e aí você começa a pensar, fala: poxa, Senhor, o que eu fiz? O que está acontecendo? Senhor, todo mundo está sendo abençoado, mas olha para mim, olha as circunstâncias que eu estou passando. E aí então, irmãos, a verdade é que nós entramos numa crise até mesmo de acreditarmos que Deus está no processo. José, irmãos, ele nunca se sonhou que ele seria escravo. A palavra do Senhor fala que ele estaria ali, né, trabalhando como estrangeiro, e ali ele ficou por muitos anos, na casa de Potifar. Mas a verdade, irmãos, é que José teve uma série de circunstâncias erradas na sua vida, mas a palavra fala que ele sempre manteve o coração íntegro e cria que o Senhor era com ele. E porque ele cria que o Senhor era com ele, a palavra graça, pela primeira vez, aparece no Antigo Testamento.
A Bíblia fala que tudo o que ele fazia havia graça e prosperava, ao ponto, na verdade, de Potifar perceber que aquele escravo que estava na sua casa era abençoado. Então ele lança ele e coloca como administrador. Mas quando tudo parece estar bem, a mulher de Potifar olha com um outro olhar para ele. E naquele momento, a Bíblia fala que ela tentou, na verdade, de alguma forma, deitar-se com ele. Ele não aceitou, manteve a sua integridade, fugiu, mas ela mentiu. E quando ela mente, o que ele recebe, como o veredito do seu senhor, é que ele deveria ir para a cadeia. E ele vai para a prisão. Então, vamos pensar em José. Tinha uma vida correta, tinha uma vida certa, amava o seu pai, honrava o seu pai. Quando seus irmãos estavam fazendo algo errado, ele foi lá contar para os seus pais. Vai parar num buraco, lá é isolado, daqui a pouco vai vir escravo. Quando parece que tudo começa a dar certo na vida dele novamente, agora vai para a cadeia. Parece ser difícil, parece que eu e você, mediríamos aquele momento que nós não somos amados pelo Senhor. Mas irmão, olha para cá. Nunca meça o amor de Deus baseado na circunstância que você está vivendo. Quer sejam boas, quer sejam ruins. Amém? Entenda que isso é só uma página da sua vida. Deus está desenhando a sua história. Então, se hoje está ruim, acredite em mim, irmãos. Deus só tem pensamentos de paz e de coisas boas ao nosso respeito. Deus não tem pensamento de coisas ruins. Então, a verdade é que José ele não se manteve na amargura. Se você ler a história, ele mantém o seu coração reto. Ele não murmura, ele não reclama, mas ele continua confiando em Deus. Querido, a graça e a favor de Deus para as nossas vidas, quando nós, irmãos, vemos coisas ruins acontecendo, mas não perdemos a nossa fé. Não perca a sua fé. Continue crendo no amor de Deus e creia, aquilo que veio para te fazer mal, aparentemente, ainda o Senhor transformará em bênção. Então, 13 anos depois, passadas as decepções, passadas as deslealdades, passadas as traições, assim como Deus tinha prometido a José em sonho 13 anos antes, ele torna-se primeiro-ministro. E eu poderia narrar para você. É interessante pensarmos que todas aquelas coisas ruins foram apenas um roteiro para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de José. A palavra do Senhor mostra que se seus irmãos não tivessem ficado com ciúme dele, se ele não tivesse sido jogado na cova, se ele não tivesse sido vendido como escravo, se ele não tivesse parado na casa de Potifar e depois a sua esposa, traísse José ali, mentindo contra ele, e se ele não tivesse parado na prisão e conhecido o copeiro, a palavra nos fala que ele não teria chegado ao trono. Ou seja, tudo que aconteceu na vida de José foi uma construção para que a promessa acontecesse. Eu quero declarar na sua vida também agora. Essa é a mesma realidade. Coisas ruins podem estar acontecendo, ou vão acontecer, ou já aconteceram. Mas a verdade é que tudo é um trabalhar de Deus. E se você manter a sua fé no Senhor, creia, meu irmão, haverá favor. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, ou para a sua vida, vai acontecer. O que nós precisamos apenas é continuar confiando. Sabe, porque a vontade do Senhor, através das circunstâncias que Ele não planejou, mas que acontecem, como eu disse para você, nós temos um mundo caído, nós temos a maldade do homem e nós temos Satanás. Ou seja, nós temos 3 agravantes contra os planos perfeitos. Mas a verdade, irmãos, é que Deus quer que nós firmemos a nossa vida na rocha. Então, muitas vezes, nós vamos não entender o que está acontecendo, mas essas circunstâncias o Senhor usará para movermos na direção do propósito dEle em nossas vidas. Então, você jamais deveria ficar desanimado. Desanimado, desesperançoso, amargurado, porque as coisas não saíram como você planejaram. Sabe, o mundo, eu vi essa semana, acho que é uma expressão mais aqui do pessoal de Brasília, mas 3 pessoas falaram: pastor, a vida não é um morango. Não sei se é por causa de Brasilândia, mas
eu vi essa expressão, a vida não é um morango. Realmente, a vida não é um morango. A vida não é tudo certinho. E nós vamos ter, sim, situações onde nós vamos perder, ou aparentemente parecer que estamos perdendo o controle. Irmão, olha para cá. A única coisa na vida cristã que você vai ter certeza é que Deus estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a única garantia da vida cristã. Garantia de ter dinheiro, garantia de ser rico, garantia de ter saúde sempre. Não temos essas garantias porque esse mundo é caído. Então, as circunstâncias acontecem, mas a palavra nos garante, tudo vai cooperar para o seu bem. Aprenda a juntar as peças. Aprenda a entender que tudo tem a ver com o quebra-cabeça de Deus. Deus está formando algo em você. E quanto mais rápido você fluir em fé, mais firme for a sua fé no Senhor, a sua confiança, maior e mais rápido será o galardão, a recompensa, a promessa se cumprindo na sua vida. Então, você precisa às vezes, eu sei que eu vou falar algo aqui que vai chatear você, mas às vezes você precisa de um beijo de um Judas para ser levado ao propósito. Às vezes você precisará de pessoas que vão te tentar jogar no buraco, gente que vai desacreditar em você, gente que vai te empurrar para baixo, gente que vai te, de alguma forma boicotar para que você não chegue no trono. Mas é isso que nos leva a jejuar, é isso que nos leva a orar, é isso que nos faz desenvolver a nossa fé. Irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, não lutam em pé, lutam de joelho. E confiam na provisão, na providência de Deus. Eu diria mais uma vez a você, Deus está no trono, filho. Eu sei que muitas vezes parece que, poxa, fomos abandonados. Cadê Deus? O que eu fiz? Irmãos, Jesus não fez nada. E mesmo assim teve oposição. Jesus era 100% Deus. 100% santo, 100% homem. Ele viveu entre nós, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi caluniado, ele foi infamado. Então, veja, a vida, como diz o brasiliense, não é um morango. Nós vamos ter lutas. Mas, entenda claramente, se a traição dos irmãos de José tivesse o poder de impedir ele de ser o primeiro-ministro, Deus nunca teria permitido que isso acontecesse. Então, se aconteceu, irmãos, entenda, não é vontade de Deus. Deus não planeja o mal, Deus não tenta com o mal, mas, entenda algo, se aconteceu, Deus vai transformar a maldição aparente em bênção. Então, as pessoas elas não sabem o propósito de Deus para a sua vida, nem seu pastor sabe. Mas, qualquer coisa que você, passar nesta vida, não vai impedir você de conquistar aquilo que Deus já planejou para você. Então, a Bíblia fala que anos depois de José passar por toda essa luta, e se tornar primeiro-ministro, e os seus irmãos eles voltam ao Egito, porque há uma grande fome na terra. E aí, então, naquele encontro ali, José se revela no momento que eles estão vindo buscar o suprimento para levar para casa, para o seu pai que tinha ficado em casa. Isso está lá em Gênesis capítulo 50, verso 20, e olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. As pessoas querem muitas vezes intentar o mal contra os filhos de Deus, mas Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção. Aquilo veio para destruir e Deus vai usar aquilo como catapulta para você alcançar o seu propósito. A Bíblia fala que os seus irmãos temeram, mas José não tinha deixado aquilo descer para o coração, muito pelo contrário. Ele entende aquilo que até foi um trabalhar de Deus, para que ele viesse à frente e agora a sua família tivesse suprimento. Presta atenção. Irmãos, as pessoas podem errar conosco, mas isso não dá o direito de você pecar, de você, em outras palavras, ficar magoado.
não perdoar. Porque a gente acha que quando as pessoas falham conosco, ficar magoado é direito. Não é direito, irmãos. O teu direito no cristianismo é não ter direito. Sabia disso? O teu direito é ser como Cristo. Se Deus te perdoou lá na cruz, nós também precisamos perdoar. O que Jesus disse para Pedro? Que ele deveria perdoar, né? O ensino do perdão era 70 vezes 7 no dia. Alguém já pecou contra você 70 vezes 7? Não. Então, a verdade é que eu e você precisamos entender, que precisamos ter esse coração. Quando você entende, fala, olha, o fulano errou comigo, comprou, né, eu emprestei meu nome para o obreiro Paulo comprar um iPhone 16. Chegou na primeira parcela, ele não pagou. Chegou na segunda parcela, ele não pagou. Chegou na 17ª parcela, ele não pagou. Primeira coisa que eu diria para você, a Bíblia fala para você não ser fiador de ninguém. Então, se você fez, a Bíblia fala que agora você tem que liberar porque você que foi bobo. Segunda situação, a Bíblia fala, irmãos, que eu tenho que perdoar. Irmãos, quantas pessoas estão com seu coração preso por algo que alguém fez? E ele só está esperando ele poder dar a volta por cima para poder agora dar o revide. Não foi o coração de José. José é uma tipificação de Cristo. Sabe, irmãos? Deus vai te colocar lá em cima novamente, mas essa é a hora de você manifestar graça e mostrar que você tem um novo coração. Então, não combina com quem é crente, não combina com um líder, não combina com um pastor, não perdoar. Amar para nós, irmãos, é o único mandamento da nova aliança. Quando perguntaram para Jesus, qual que é o resumo, né, da lei e dos profetas, ele diz, amar a Deus e amar o próximo. Quem ama a Deus, ama o próximo, cumpre a nova aliança, irmãos, e cumpre a antiga aliança. Então, a verdade em si é que um dia, sabe, você muitas vezes pode chegar nesses momentos que nós passamos por luta e questionar, né, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? Né, por que Deus tinha que deixar essa situação acontecer comigo? Irmão, junta as peças. Aquilo é apenas um capítulo da sua vida e Deus vai operar naquela circunstância para mudar o seu caráter e mostrar a bondade dEle, o poder dEle. Conta-se uma história de uma filha, né, de uma filha que era muito amada pela sua mãe, e ela estava indo muito mal nas matérias, né, no último semestre, perto da sua formatura, na sua faculdade, e ela estava chateada com isso, mas na mesma época o namorado dela terminou o namoro com ela, e a sua amiga teve que ser transferida de cidade, sua melhor amiga. Falou, mas tudo está acontecendo errado, então ela começou a ficar muito triste. Então aquela mãe, ao ouvir o lamento da filha, abraçou ela e falou para ela, olha filha, sei que você está triste com tudo isso, mas vamos para a cozinha, vou fazer um bolo para você. E aí então, foram as duas para a cozinha, quando chegou lá, ela falou, olha, você quer que eu faça um bolo de cenoura para você? E a mãe, eu amo seu bolo de cenoura. Ok, a mãe colocou o fubá, colocou a manteiga, colocou os ovos, colocou, né, os outros ingredientes, mas antes de misturar tudo, a mãe pegou um pouco da manteiga e falou, olha, come, deu uma colherada assim para ela pegar. Falou, que isso, mãe? Você sabe que isso é horrível? E aí a mãe, ainda tentando insistir, pegou um ovo, quebrou, falou, olha, colocou num copo, falou, toma. Ela mais uma vez não entendeu, falou, credo mãe, o que está acontecendo? Que nojo. E a mãe insistiu mais uma vez, pegou uma pitada de fermento e tentou colocar na boca dela, ofereceu, come. Ela falou, mãe, o que está acontecendo? Isso aí não presta. A mãe respondeu, é verdade minha filha, mas você precisa prestar atenção em algo. Todos esses elementos sozinhos, se você olhar para eles parecem não ter sentido. Eles parecem que o sabor é ruim. Mas quando nós colocarmos ele, né, na batedeira e mexermos, isso vai modificar o sabor deles, desses ingredientes,
e vai sair um bolo delicioso. Ela falou, a vida é da mesma forma. Tem muitas coisas que nós passamos, nós não entendemos e achamos ruim. Mas há um trabalhar de Deus em nossas vidas. No somatório daquilo que passamos, Deus vai amadurecendo o nosso caráter. No somatório das coisas, Deus trabalha também do mesmo jeito. Irmãos, a gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa confiar nesse momento que nós estamos passando de transição. Nós precisamos confiar, né, quando o casamento vai mal. Nós precisamos confiar quando as finanças, né, não vão bem. Nós precisamos confiar no Senhor quando nós, sentimos que aquilo que era a nossa segurança de alguma forma ruiu. Mas lembre-se, Deus, Ele é expert em tirar as nossas seguranças, as nossas muletas, para ensinar seus filhos a andar pela fé. Eu e você, irmão, já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos na região celestial. Efésios 1, verso 3. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Só que a forma de nós alcançarmos o depósito do céu é nós, como crentes, exercemos a nossa fé. A graça está disponível, mas o braço que atrai, ou que traz aquilo para as nossas vidas, é manifestarmos fé. Então Deus sempre vai trabalhar para que você ande por fé. Mas o problema é que nós vamos tendo uma vida cristã, e conforme vamos, natural, e conforme os anos vão passando, nós vamos querendo ficar com as muletinhas, nós queremos a segurança. Deixa eu dizer para você, Deus te ama tanto, que Ele não vai te dar segurança, porque Ele quer que você o conheça. Essa segurança limita a Deus. Essa segurança faz com que você não se aproprie de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, filho. Então a gente precisa confiar que todas as coisas ruins, de alguma forma, vão cooperar para o nosso bem. Não importa o que intente contra você, lembre-se, vai no final cooperar para o seu bem. Fala para o seu irmão, tudo que você está passando, tudo que você vai passar, vai cooperar para o seu bem. Segunda lição desse texto. Busque revelação no Espírito. Querido, nós somos crentes, nós somos cristãos. Sabe, a Bíblia fala que nós temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Alguém diz amém aqui? Alguém concorda com isso? Então, a verdade, mas nós possuímos um espírito. Sabe, o Espírito Santo habita em nós e Ele quer falar conosco. Jeremias, capítulo 33, verso 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então aquilo que você não está entendendo, por que o carro quebrou? Por que eu estou passando tanta dificuldade? Por que todo mundo na minha família não dá certo? Sabe, irmãos, a gente não deve reclamar, murmurar contra Deus, mas colocar perguntas justas, a fim de encontrar respostas, a fim que o Senhor venha trabalhar em cima das circunstâncias, você deveria fazer sempre. Amém? Uma coisa é murmurar, outra coisa, Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso? Me ensina. Como é que o Senhor vai cooperar? Estou querendo entender, Senhor. Como é que isso vai cooperar no final para o meu bem? Então é muito interessante que o apóstolo Paulo, ele começa com a seguinte expressão, dizendo, o versículo, sabemos. Esse saber, irmãos, é um saber do Espírito. Ou seja, eles tinham a plena convicção que nada estava solto. Deus não trabalha com acaso. Deus não trabalha com aleatório. Irmãos, Deus é soberano. Então você nunca deveria ficar desanimado, e principalmente sem ter grandes expectativas sobre o seu futuro. Pois o Pai sempre nos garante a vitória sobre toda e qualquer circunstância. Então, a palavra sabemos significa que há uma convicção interior dentro de nós. Então, eu diria para você que as coisas que são iniciadas em Deus, aquilo que nós fazemos para o Senhor, no Senhor, irmãos, não tem como dar errado. O Senhor é o avalista. Eu e você deveríamos ter essa plena convicção. Então, conta-se uma outra história, de um senhor que estava com seu veleiro navegando. Ele bateu umas rochas, veio a naufragar. E aí então ele se agarrou ali
em algumas coisas do barco e foi parar numa praia, numa ilha, depois de alguns dias. E ali, na ilha, ele não tinha como pedir socorro, ficou ali, tentou se virar, vinha chuva, né, mudava o tempo, e ele pediu para Deus que de alguma forma Deus desse sabedoria e condições para que ele pudesse construir uma casa, uma choupana. Então ele encontrou algumas coisas na praia, algumas coisas dentro, né, da mata, então ele confeccionou aquela choupana na praia, e ali ele ficou por meses. E depois de alguns meses, ele já no seu coração com saudade de casa, ele começou a falar com o Senhor, começou a falar com Deus: Deus, eu queria tanto ir para casa, né, me ajuda, né, cria um jeito, uma circunstância para que eu possa voltar para casa. Fez isso por alguns dias. Um dia ele estava catando algumas lenhas, né, para fazer uma fogueira, e ele estava voltando para casa, o tempo mudou, um raio vem em cima da sua choupana e pega fogo. Ele de joelho na praia, ele disse: Senhor, por quê? Por quê? A única coisa que eu tinha, agora o Senhor levou. E aí naquele mesmo momento que ele chorava, 2 marinheiros embarcaram na praia e vieram na direção dele e tocaram, enquanto ele chorava nele, né? Falou: viemos aqui te resgatar. E ele sem entender nada, ele falou: mas como? Como assim? Como é que vocês sabiam que eu estava aqui nessa ilha, perdido, que tinha alguém aqui nessa ilha? Falei: olha, nós passamos de navio e aí vimos uma nuvem, uma coluna de fumaça, achamos que isso era um sinal de pedido de socorro e nós viemos te resgatar. Tem coisas que você não entende, mas vai cooperar para o seu bem. Por isso, você precisa pedir revelação. Está acontecendo algo? Senhor, me dá luz. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É isso que a palavra diz. Então, sabe, irmãos, você não tem que ficar cego. A fé não quer dizer que isso faz com que você tenha ausência de sentidos, mas fala de você principalmente entender que no final o Senhor vai te revelar o que está acontecendo. Mas eu diria para você, você pode pedir para que antes que aconteça, o Senhor te mostre em sonho, o Senhor fale com você através dos homens de Deus, o Senhor fale com você, né, na palavra. Então, Romanos 8:29 diz: porquanto que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, tudo coopera para o bem dos filhos de Deus. Então, você deveria ter no seu coração a clareza, né? A clareza. Não estou entendendo. Então, Senhor, me mostra não o porquê, mas o para quê. O que isso vai contribuir? Para onde o Senhor está me levando? O que o Senhor tem no seu coração? Terceiro e último lição, eu diria para você: creia nos arranjos divinos para a sua vida. Irmãos, há coisas que estão sendo pensadas. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus já planejou, já deu escape, já preparou as coisas para você. Então Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para esta igreja, amém? E no final tudo vai cumprir aquilo que Deus já tinha destinado. Há circunstâncias momentâneas que podem de alguma forma interromper aquilo que Deus tinha, mas é apenas uma parada estratégica para algo que Deus vai alinhar e depois Ele vai cumprir. Então todos nós, às vezes temos coisas conosco que nós não entendemos, coisas que demoram mais do que estamos, né, esperando. Nós vemos portas que estão fechadas. Poxa vida, essa porta fechou, não abre mais, o que está acontecendo? Nós às vezes estamos estudando muito, mas não fomos aprovados naquele concurso, né? Fizemos a coisa certa, mas parece que não tem a promoção. Mas acredite, querido, acredite, existe um arranjo divino, existe um tempo e existe um modo. Conheço um irmão lá em São Paulo. Ele era engenheiro e ele trabalhava numa consultora, 15 anos de experiência, com mestrado na área nova dele lá, que era a questão de armadura, né? E construindo aqueles prédios enormes. E aí, de repente, apareceu uma situação de corrupção lá dentro da empresa, uma roubalheira de um gerente, a coisa toda, envolveram ele. E ele foi mandado embora sem conseguir provar
que ele não tinha nada a ver com o enrosco. E aí, jantando com ele contou a história que ele decidiu então fazer Uber, né? Porque foi mandado por justa causa no primeiro momento, e ele teve que recorrer, com a coisa toda, até provar que focinho de porco não é fumaça. Ele falou, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar o pão, foi trabalhar de Uber. Pegou o carro dele e começou a fazer Uber. 5 meses depois que ele estava de Uber, sofrendo, padrão de vida baixou lá embaixo, teve que começar a vender as coisas, teve que mudar de casa, foi morar na casa da sogra. A vida dele virou de ponta cabeça, parece José. Estava lá com José, estava lá com seu pai Jacó, e vai terminar lá como escravo. E aí ele disse o seguinte, que ele conheceu um senhor fazendo Uber, né? Um senhor que era, na verdade, engenheiro também, que nem ele, trocou algumas figurinhas com o cara, e falou que ele é engenheiro, e até se ofereceu para poder trabalhar na empresa, né? Mas não contou a história, né? Que a vida dele estava enrolada. Aí, irmãos, aquele senhor pegou o telefone dele, mas nunca mais falou com ele. Passou mais ou menos ali 2 meses, ele vai de Uber num outro lugar, entra no shopping ali, quem? O mesmo cara. Qual que é a possibilidade de você pegar o mesmo Uber? Alguém já pegou o mesmo Uber alguma vez na vida? O mesmo Uber? Lá em São Paulo eu acho que é bem mais complicado, mas a verdade, para ser bem sincero, eu nunca, até vocês, eu não tinha conhecido ninguém que tinha pego o mesmo Uber, né? Eu fiquei assim espantado, ele pegou o mesmo Uber, né, o cara, e lembrei de você. Pois é, mano, nem consegui lembrar o teu nome na agenda do meu celular, né, só salvei teu nome, não lembrava o teu nome, perdi o contato. Vamos fazer uma seleção agora, né, nós estamos entrando num projeto e construir em 3 lugares aqui em São Paulo, e eu estou precisando de alguém que toque uma dessas obras para mim. Aí fez o teste, mostrou que sabia, né, o conhecimento, tornou-se alguém de confiança. 1 ano depois, ele foi colocado como CEO dessa construtora em São Paulo. Ele ganhava X e passou a ganhar 5 vezes mais do que ele ganhava. Quem era esse cara que estava no Uber dele? Era o dono da construtora. Então, eu quis dizer algo para você. Tem coisas que Deus tem seus meios e tem seus modos. A questão é que nós estamos muitas vezes preocupados em manter a vida sob o nosso controle. Não, irmão. Por muitas vezes eu e você vamos perder o controle das coisas da vida. Mas creia, há arranjos divinos sendo planejados pelo Senhor. Se aconteceu, se está acontecendo, se vai acontecer, vai cooperar para o seu bem. Não tenha dúvida disso. O Senhor nos garante na sua palavra, né, que aquilo que Ele intenta no seu coração vai se cumprir. A palavra que Ele lança, ela se cumpre. Aquilo que é a vontade dEle vai se manifestar. Então, quando você entende que tudo serve para o plano de Deus, você não vai viver mais frustrado, você não vai viver mais, refém das suas emoções ou das circunstâncias. Esse governo é bom, esse governo é ruim, a economia está boa, a economia está... a célula está multiplicando, agora só está eu e minha esposa na célula. Consegue entender? Você não vive mais frustrado, porque você sabe o seguinte, vai cooperar. Deus quer nos levar, irmãos, como igreja, como crentes, a um nível onde nós temos uma fé inabalável. Mas você só vai chegar nesse nível de maturidade quando você entender, compreender que o Senhor tem o governo das coisas, de tudo em suas mãos. Nada foge ao controle. Albert Einstein, né, disse certa vez, Deus não joga dados. E o cara era ateu, né? É uma coisa incrível, né? Então, quiser eu para você, você não deveria jamais ficar chateado se você está querendo uma coisa e a coisa não está acontecendo. Eu queria tanto que saísse aquela ação na justiça, eu queria tanto aquela promoção. Calma, irmão. Entenda o seguinte, mais importante que a promoção é o que está sendo gerado no seu coração. Não fica desanimado, cresça em fé, aprofunde as suas raízes, porque quando acontecer, irmão, aí, nesse momento, você, na verdade, não apenas vai desfrutar, mas vai estar preparado para cumprir o propósito pelo qual o Senhor designou as coisas. Então não fique chateado, porque, tem coisas que você não tem poder de levar adiante. Deus cuida de você em todos os detalhes. Aliás, eu diria para você, nesta noite, tem coisas que eu e você não entendemos, e nós queremos entender. Irmãos, todo crente deveria ter uma caixa de arquivo, que
que deveria ter uma etiqueta ali dizendo assim: eu não entendo, mas eu confio. Tem coisas que você não entende. Por que Deus te trouxe aqui? Por que você se converteu bem aqui? Por que você casou com essa mulher? Por que você casou com esse homem? Sabe, tem coisas que você não entende. Mas entenda o seguinte: eu não entendo, mas eu confio. Coloca nas mãos do Senhor. Pede para Ele revelação do Espírito. Aprenda a confiar e creia que Deus está trabalhando a seu favor. Então eu diria para você, não é por acaso, irmãos, né, que Jesus mesmo, antes de ser ressuscitado, né, Ele, para ser ressuscitado e trazer salvação a nós, Ele teve que ser traído, Ele teve que ser rejeitado, Ele foi caluniado. Então, pensa comigo, se Jesus fosse amado por todos, se Jesus tivesse sido celebrado por todos, nós teríamos salvação? Então, eu diria a você, Judas foi um dos 12 discípulos, e a Bíblia fala que ele foi escolhido pelo Senhor. Eu não creio que Deus escolheu ele para ele ir para o inferno, nem sei se Judas foi para o inferno, isso é uma outra discussão teológica. Mas Pedro também pecou, também traiu, da mesma forma que Judas. A questão é que Pedro se arrependeu, e aí foi restaurado. Judas foi na força da sua própria carne, achou que seu pecado era impagável, né, pelo sangue do Cordeiro, ele mesmo tirou sua vida, achando que aquilo de alguma forma teria condições de trazer o alívio da sua culpa. Mas a verdade, irmãos, é que Judas teve que trair Jesus para que a salvação se manifestasse na minha vida e na sua vida. Então, a traição que Jesus sofreu transformou-se em bênção para mim e para você. Então, eu diria hoje que nós precisamos ter em nosso coração que assim, nós não gostamos de traições, deslealdades, abandono, calúnias, dificuldades, provações, lutas, mas é justamente cada uma delas que tem o poder de liberar o cumprimento de Deus sobre as nossas vidas. Deus, irmãos, deseja revelar a sua bondade, mas a bondade, ela só pode ser exaltada, ou só pode se transformar em glória, quando eu e você enxergamos, sabe, naquela circunstância mais difícil, a mão de Deus. Quem vê tudo acontecendo, sabe, tudo certinho na sua vida, ele tem mais dificuldade de perceber Deus. Vamos ser sinceros, quando é que você ora mais, irmão? Quando tudo está certo? Ou quando as coisas apertam? Mas quando você aperta, quando as coisas apertam para você, a palavra do Senhor mostra para nós, que nós nos tornamos mais sensíveis. Não quer dizer que Deus não esteja agindo quando as coisas estão boas, mas você se torna mais sensível quando as coisas não estão muito organizadas na nossa vida. Então, eu diria hoje a você, confia no Senhor. Por mais que talvez certas coisas pareçam estar fora do controle. Não existe sorte, não existe azar, não existe acaso, não existe destino. O que existe é a mão de Deus sobre todas as circunstâncias. Amém? Então tudo acontece de uma forma às vezes, né, atrapalhada. Mas precisamos entender que é um governo e uma providência divina sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, eu queria chamar você para ficar em pé nesse momento. E eu queria terminar aqui com você falando que, sabe, tudo tem o seu tempo. Deus não apenas tem uma vontade, mas Deus tem um tempo para que essa vontade seja estabelecida. Ele tem um modo pelo qual Ele nos mostra e nos revela através da sua palavra. E precisamos crer que Deus é bom em todo o tempo, querido. Ele nos ama. Ele nos abençoa. Ele cuida de nós. Mesmo quando às vezes nós não temos a mínima fé, a graça de Deus vai se manifestar. Mas eu diria para você, a fé limita o agir de Deus. Se você quer que Deus haja de forma poderosa para interromper o ciclo daquilo que está errado na sua vida, a sua fé é fundamental. Você precisa, sabe, depositar-se inteiro.
Tem gente que diz para o Senhor: Deus, está aqui o meu problema, está aqui a minha circunstância, coloca no altar. Mas depois ele é ladrão de problema, né? Ele vai lá no altar, pega o problema e continua meditando no problema. Continua pensando no problema. Continua querendo resolver. Ele vai lá e resolve o problema. Não, irmão. Uma vez que você colocou no altar, descansa. Descansa e deixa Deus agir. Descansa e pede para o Senhor: Senhor, me traz luz. Senhor, eu quero juntar as peças. Senhor, eu quero ter revelação do Espírito para entender o seu trabalhar. O que o Senhor quer com essa circunstância aqui? E aí, quando nós, então, desenvolvemos essa plena confiança, nós encontramos um lugar que se chama-se descanso. Paz. Irmão, sem paz, eu e você não conseguimos prosperar. Você está numa luta financeira, lascada, aquelas bem braba, né? Está vendendo o almoço para comprar a janta. Você está num problema sério no casamento, a coisa está ruim, você está com medo, na verdade, que ela te abandone, que ele te abandone, as coisas estão feias. Não sei qual é a circunstância que eu poderia dizer aqui para você, mas quando você perde a paz, filho, os dons travam. Porque quem fica meditando no problema, não consegue ouvir a voz de Deus. Quem está meditando muito no problema, não consegue, sabe, ser sensível para que Deus possa usá-lo. E Deus quer usar você. A forma como nós encontramos a salvação, encontramos descanso, irmãos, é quando Deus nos usa. Porque quando nós cuidamos uns dos outros, Deus cuida das nossas coisas. Acredite nisso. Pergunta para os irmãos que são líderes e que vivem uma vida consagrada ao Senhor. Você vai perceber, eles, sabe, colocam todo esforço, todo empenho, todo o seu coração ali, colocam os dons diante do Senhor, e aí Deus vai somando as coisas. O Breno falou para mim essa semana, né, que uma época da vida dele, aí o salário não aumentava, e ele também não queria falar nada com o chefe dele, e aí ele ficou naquela luta, e aí, mas ele começou a perceber, falou: não vou falar, Senhor, o Senhor que vai agir. E aí foi acrescentando, sabe, não faltava nada, apesar do salário estar defasado, Deus acrescentava, Deus abençoava, Deus movia o coração de pessoas. E no final a gente descobre, irmão, que quem paga a nossa conta não é o patrão, é o Senhor. Tem um irmão lá em Curitiba, pastoreei ele, e ele falou, né, uma vez a gente estava na célula falando de consagração, de entregar tudo para Deus, e esse irmão falou: olha, eu admiro o pastor, admiro meu líder aí, mas eu estava na célula. Ele falou assim: pastor, eu sou sincero, eu não posso me consagrar com vocês, me entregar com vocês, porque quem paga as minhas contas é o meu trabalho. Ele falou. Eu trabalhava numa gráfica, ganhava na época R$10.000. E aí, ele falou aquilo. A gente conversou com ele, que ele precisava aprender a confiar no Senhor. Ele falou: não, mas eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, é coisa séria. Esse negócio de confiar no Senhor aí, eu acho bonito, mas eu não consigo viver isso. Passou 4 meses, ele foi mandado embora. Ficou 2 anos desempregados. 2 anos depois, ele arranjou um emprego, estava eu de volta na célula. A palavra era consagração. De volta. E ele falou: pastor, há 2 anos, não sei se você vai lembrar, eu falei que quem pagava minhas contas era a gráfica que eu trabalhava. Fiquei 2 anos desempregado. Quase perdi o apartamento, mas não perdi o apartamento. Passei dificuldade, né, na questão da alimentação, mas eu sempre supria. Pastor, passei 2 anos e eu vi o Senhor sempre agindo na minha vida. E falou: eu acredito que eu passei esses 2 anos, hoje eu entendo, juntou as peças do quebra-cabeça, porque eu precisava aprender a confiar no Senhor. Quando eu entreguei a minha confiança plena e restrita ao Senhor, Ele me deu o emprego de volta. Em outro lugar, é claro, né? Mas de volta ele voltou a ganhar o que ele ganhava, voltou para a função que ele tinha, né? Tipográfica lá. Então eu quero dizer algo para você, querido. Nós não precisamos passar por dissabores. Deus quer que você aprenda a confiar hoje nele. Confie nele. Porque se você confiar nele, querido,
Ele vai mostrar para você a condição que você tem, que é de um crente vitorioso. E aqui não estou falando de ser milionário, não. Estou falando de você ter abundância na realidade daquilo que Deus te chamou, mas ter paz para ser usado, paz para amar a sua família, paz para poder, crescer no Senhor. Então, eu diria hoje, caminhe em fé, confiando. Tudo vai cooperar para o seu bem. Se há alguém aqui hoje, entre nós, que está passando por lutas, não está entendendo o contexto, e essa palavra fala com você, quer dizer para você, confia no Senhor. Se há alguém aqui entre nós que perdeu o controle da vida, Senhor, eu perdi o controle, cheguei aqui já pensando nisso, perdi o controle, entrega suas emoções, entrega seus pensamentos, entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Pastor, mas já sou crente. Pois é, mas é possível andar com Jesus em palavra, mas não em coração. Então entrega o seu coração para Jesus. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor tome o controle de fato. Eu não quero ser um crente de fachada. Eu quero ser um crente que experimenta do controle do Senhor sobre a minha vida. E aí, meu irmão, você vai experimentar da abundância que Deus tem para a sua vida. Então, neste momento, queria convidar você a fechar os seus olhos e a fazer uma declaração comigo antes de nós orarmos. Fala comigo assim em fé, fala assim: em nome de Jesus, eu declaro, a minha vida está debaixo do controle do Senhor. Fala assim: eu creio que eu viverei novos tempos de crescimento, porque eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem. Fala assim: eu não vou ficar estagnado, preso aos conceitos velhos. Eu declaro que a minha vida está aberta para mudanças. Senhor, opera com o teu poder, mudando realidades à minha volta, mas principalmente na minha vida. Fala assim: eu declaro novas oportunidades, novos relacionamentos, novos níveis de favor me esperam em nome de Jesus. Amém? Ainda com seus olhos fechados, põe a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu clamo, Senhor, nesse momento, Senhor, pela vida das ovelhas que o Senhor tem nos dado, Senhor, como igreja. Peço que o Senhor possa tocar no coração de cada um dos teus filhos e essa palavra possa permanecer, Senhor, possa produzir frutos, ó Deus. Possamos aplicar isso no dia a dia, Senhor. Pai, que nada tenha o poder de nos abalar, mas antes, ó Deus, possamos nós permanecermos firmes no Senhor. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos, dá discernimento, Senhor, ó Deus. Traz revelação sobre a vida dos teus filhos agora. Pai, no nome de Jesus, eu declaro, Senhor, ó Deus, cada um dos teus meus irmãos fluindo, Senhor, ó Deus, sem medo, em ousadia e fé, Senhor, naquilo que o Senhor tem para cada um deles. A carreira do ministério, Senhor, ó Deus, as bênçãos, ó Deus, dentro dos relacionamentos familiares, ó Pai, mas também, Senhor, no profissional. Que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, operar em cada ambiente que cada um dos seus filhos está. E ali o Senhor possa falar, ensinar, como o Senhor ensinou a José, como o Senhor ensinou, Senhor, no próprio Cristo, Senhor, ali no Getsemane. Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, permanecer na fé e ver os céus abertos sobre si. É o que te pedimos, ó Deus. Age em nosso favor, abrindo os nossos olhos, contemplando a bondade do Senhor em todo o tempo. Te louvamos, te bendizemos nesta noite por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Graça sobre graça, Senhor, é o que nós queremos ter do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu abençoo cada casa, eu abençoo a sua semana em nome de Jesus. Eu declaro que onde você estiver, você será luz e boca do Senhor, terá palavra viva
para trazer esperança e fé ao coração daqueles que procuram socorro neste mundo tão hostil. Eu declaro em nome de Jesus, seu telefone vai tocar e boas notícias vão se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro, você é guardado pelo Senhor. Os anjos dele guardam a sua vida, mas a mão dele é sobre você, aonde quer que você esteja. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço ao irmão da direita e da esquerda. E nós encerramos o nosso culto. Nos reunimos nas nossas células. Deus abençoe e uma ótima semana. Todas as coisas